novembro de 1975. Eu já tenho o vídeo preparado, vamos então Uhum. explorar o vídeo para depois entrarmos nos comentários. O MPLA é o maior interessado em criar o poder autárquico em Angola, afirmou este sábado em Luanda o seu presidente João Lourenço. Segundo João Lourenço, na apresentação da Agenda Política 2024, foi o MPLA que teve a iniciativa. Para além da iniciativa ter sido nossa, nós preparamos as propostas de lei, e são propostas de lei, não projetos de lei, porque vêm do Executivo, mas os partidos políticos também têm iniciativa legislativa. Também podiam apresentar os seus, e aí seriam projetos de lei, para o mesmo fim, com o mesmo objetivo, mas não o fizeram. Ou se o fizeram, eram projetos que não encontraram o respaldo da grande maioria dos deputados na Assembleia Nacional, e então o que foi aprovado é o pacote legislativo apresentado por nós. É um número elevado de leis que já foram aprovadas. João Lourenço lembrou que o poder autárquico não vai colidir com o poder do Estado, porque são distintos, mas convergem para o mesmo interesse, o de ajudar o cidadão. De acordo com o líder partidário, divisão política administrativa não vai impedir a criação das autarquias. São dois poderes distintos, porque nós costumamos ouvir a nossa oposição um pouco assustada cada vez que nós falamos na descentralização, na criação de novas províncias, na criação de novos municípios. E dizem, ou por desconhecimento, ou apenas por dizer, que nós queremos descentralizar mais para evitarmos criar o poder autárquico. E a resposta é não. Uma coisa não tem a ver com outra. Nós podemos e devemos ter muito mais municípios, mais comunas, sem prejuízo da necessidade da criação do poder autárquico. Informou que a preparação e seleção de quadros para participarem nas eleições autárquicas deve começar com muita antecedência, ou seja, esse trabalho deve começar já. Apontou ainda a necessidade do MPLA, em 2024, prestar uma atenção particular à comunidade angolana no estrangeiro, estar mais próxima, independentemente do trabalho que o Estado deve fazer junto delas. Informou que, enquanto partido, o MPLA deve trabalhar com todos os angolanos na diáspora, não apenas os militantes, mas com todos que compõem as comunidades no exterior. Por outro lado, João Lourenço incentivou a Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, a continuar o seu trabalho em todo o território nacional e sem anuência de qualquer partido político. José, não quero acrescentar muito, não quero trazer ainda as perguntas. Primeiro quero te ouvir, depois, porque este material penso que estamos a ouvir nós os dois pela primeira vez. José Gama, quais são as ilações que tiras deste material? Pronto, o presidente fez um discurso de abertura do ano político do MPLA, fala das autarquias, fala que foi o MPLA que comprometeu-se em apresentar diplomas legais para as autarquias. Ele depois, nesse discurso também, diz que as autarquias não se exigem, não se podem exigir a ele, e nos termos da lei, quem convoca as eleições autárquicas é o Presidente da República. Quando ele diz que não devem lhes exigir as autarquias, ele está a pedir para não lhe pedirem, está a esquivar a responsabilidade
no fundo, se nós interpretarmos bem, o presidente está aqui a reiterar mais uma vez que não quer as autarquias, que não está comprometido com as autarquias, mas para passar um bálsamo às pessoas, aos militantes do MPLA que estavam à sua frente, ele usa a retórica de que é o MPLA que está a aprovar, é o MPLA que tem as leis, mas desde 2018, João Lourenço chegou ao poder em 2017, 2018, ele já várias vezes comprometeu-se com as autarquias, já até marcou datas, indicando que iria marcar em breve ou no ano a seguir, depois de rodeios. No Estado da Nação de 2022, ainda deu ali alguns indicadores, se responsabilizando e transferindo também a responsabilidade para o Parlamento. Agora ele vem aqui dar um outro rodeio. É isso que dissemos. No fundo, o presidente não quer as autarquias. Isso é para esquecer. E ele aqui disse aqui claramente que não se exigem. Então ninguém deve... Ele está a dar o MPLA para ninguém lhe exigir as autarquias, para ninguém lhe cobrar as autarquias. E quando o presidente diz isso, está a fazer uma negação ao poder, aos direitos que a população tem. A Constituição é muito clara, determina o poder local, determina as autarquias, e aqui uma negação que o presidente está aqui a fazer, e reiterou isso no discurso 2. Depois ele também diz que a oposição quer exigir autarquias, incentivando manifestação de ruas, e ele chama aqui as manifestações como um ato de desordem. Vimos aqui o presidente a fazer um julgamento premeditado. Pelo que eu saiba, até aqui não vimos ainda nenhum partido político a dizer que vai fazer manifestação para exigir autarquias ou manifestação de desordem. Quer dizer, isto, José Gama, ele falando deste ponto, vindo desta forma, não é que ele já está, digamos assim, indiretamente a prevenir os serviços de ordem pública para impedirem as possíveis manifestações que pretenderão exigir as autarquias. E por outra, ele quando diz que isto é desordem, as manifestações são desordem, por outro lado, ele aqui começa a querer dar força, dar aso a esta nova lei que já foi aprovada pela generalidade, não é? Ou na generalidade no Parlamento. Porque se é uma desordem, automaticamente a polícia e os serviços vão agir de uma forma muito severa. O que é que achas? Sim, aqui encontra-se muitas contradições no discurso do presidente João Lourenço. A própria Constituição prevê o direito à manifestação. Quando, por exemplo, vimos aqui há dias os sindicatos dos trabalhadores anunciarem que iriam fazer manifestação em todo o país caso o governo não cumprisse com a promessa de salário mínimo de 240 mil kwanzas contra os 36 mil kwanzas que o governo propôs. E o governo deu uma resposta alertando que iria anunciar em breve o salário mínimo. Manifestação não é um ato de desordem. Se é um ato de desordem, então que se altera a Constituição para tirar o artigo que manda fazer a manifestação. O que o presidente hoje foi fazer neste comício é um ato de manifestação. Está a manifestar a sua vontade, está a manifestar as suas políticas, está a manifestar o desejo do MPLA em se manter ainda mais no poder, o direito do MPLA em servir a população. Vimos ali um enumerado de gentes. Aquilo foi um ato popular. Um ato popular é uma manifestação. Agora, por que uma manifestação das pessoas que não são do MPLA é considerada desordem?
É isso que o Álvaro disse. O presidente, no fundo, já está a dar aqui uma orientação de que se alguém se opor à não realização das eleições, né, que Uhum. as forças de ordem devem agir. E nós sabemos como é que as forças da ordem em Angola agem. Por vezes até nem precisam prender as pessoas na manifestação. Basta as pessoas às vezes estão em suas casas e, e a polícia vai logo prender. Portanto, Uhum. o presidente aqui não teve uma postura de um líder e de um chefe de Estado, embora estivesse a falar nas vestes do presidente do MPLA, mas ele não deixa de ser presidente da República. Estava ali com os seus guardas, com toda a sua entourage de Estado. Ele é presidente da República 24/24, embora, independentemente de ter também outras competências partidárias, militares e outras que a Constituição lhe confere, mas ele é um presidente da República, estava ali à frente. E ele apresentou medidas, fez uma intervenção, usou dados até dele como presidente da República e chefe de Estado. Hum, hum. Portanto, Sim, José Gama, a propósito deste, ainda neste ponto sobre essa agenda, e ele começa já a munir, porque essa é uma munição que ele está a fazer à oposição, está a querer cortar já as pernas à oposição, mas é muito contraditório. Vê no discurso que acabamos de ver, ele diz a nossa oposição. Primeiro, quando ele diz a nossa oposição, admite que no país existe uma oposição. E se no país existe uma oposição, o porquê que tu não permites a oposição exercitar ou exercer a sua função de oposição? Portanto, qualquer ato que a oposição quer realizar de massas é tudo ilegal. Mas o que ele fez hoje é legal. Portanto, aqui já há uma disparidade, dois pesos, duas medidas. Nesse discurso que ele faz hoje, tu falas de dados. Ele, por exemplo, ele dá alguns dados que, confrontando, olhando para a realidade, não condiz com a verdade. Vamos, por exemplo, ler esta parte que a própria Ngop nos relata. Diz o seguinte: o presidente do MPLA referiu, por outro lado, que o país vai comemorar no próximo ano o 50º, não, como é que se diz? 50 anos de aniversário da independência nacional, período este em que o partido esteve sempre ao lado do povo e fez mais do que o colonizador em 500 anos. João Lourenço apontou entre as realizações neste intervalo de tempo a construção de universidades, escolas, habitações, bem como a melhoria da qualidade de água, energia à população. Bom, José Gama, isto, não sei se podemos chamar isso demagogia, como é que podemos chamar? Isto não condiz com a verdade. Como é que ele vai fazer essas declarações enquanto que, desculpa, enquanto que na veracidade dos factos não temos água de qualidade? Se existe água de qualidade, talvez dos condomínios aí de Talatona, e talvez nas residências selecionadas. Como vimos, selecionaram aí a claque que foi para Abidjan. Fala de universidades. Essas universidades, na sua maior parte, são universidades privadas. As universidades públicas, nem todos hoje em Angola têm acesso às universidades públicas. E aquelas privadas são muito caras. José Gama, depois ele fala aqui de habitações, escolas. Estamos a ver crianças a estudarem ainda por baixo das árvores. Portanto, aqui o presidente continua a fazer muita retórica, muita demagogia. Como é que podemos dar credibilidade ao presidente do MPLA? Bom, não é a primeira vez que o MPLA faz esse tipo de discurso, e a primeira vez que ouvimos foi do antigo secretário-geral Dino Matroce,
dizendo que o MPLA fez mais que o colono em 500 anos. Vimos aqui também João Lourenço a repetir a mesma coisa. E a nossa pergunta é, quando João Lourenço chegou ao poder, uma das coisas que ele fez foi uma ruptura com o passado, uma ruptura com a governação de José Eduardo dos Santos, usando um discurso a dar a entender que aquilo que se fez desde 2017 para trás ou até antes, não contava, não valia, que o país iria recomeçar desde 2017 até a presente data. Quando ele vem dizer que o MPLA fez mais que o colono, aí ele já está a reconhecer que afinal o outro fez alguma coisa. Neto governou o país por 3 anos, quase que não fez nada. O que fez mais coisas durante esses anos todos de governação é provavelmente José Eduardo dos Santos. As centralidades, quem fez foi José Eduardo dos Santos. As universidades que aí estão, todas elas, foi José Eduardo dos Santos. Tudo que João Lourenço está aqui a enaltecer é obra ainda de José Eduardo dos Santos. Os hospitais que João Lourenço inaugurou durante a campanha eleitoral são hospitais deixados inacabados por José Eduardo dos Santos. Então, José Eduardo dos Santos deixou alguma coisa. Mas, mesmo assim, não concordamos que tenhamos que dizer, comparar, que fez mais que o colono. O MPLA está a governar, presentemente, com uma população de cerca de 33 milhões de habitantes. O colono governou com uma população com cerca de 7 milhões de habitantes. Agora, vamos lá ver. O colono deixou 7 milhões de habitantes morrerem, passarem fome, morrerem de sede, morrerem de doenças. Pelo menos os nossos mais velhos não nos dizem isso. Mas agora, numa governação com 33 milhões de habitantes, estamos a ver aqui pessoas a morrerem à porta dos hospitais, pessoas a morrerem de sede no sul de Angola, pessoas a morrerem de fome, estamos a ter miúdos de ruas nas ruas, não nos podem dizer que é fruto da guerra. A guerra terminou em 2022, ou melhor, em 2002. Se naquela altura tivéssemos o miúdo que nasceu em 2002, hoje que idade tem? Tem 21 anos, já não é miúdo de rua. Não estamos a ver miúdo de rua na ordem dos 18, 21 anos. É miúdos de rua mesmo na casa dos 10. Nasceram onde? Na era de José Eduardo, nessa era depois da paz. São crianças depois da paz. Portanto, há aqui contradições nesse tipo de retórica de estar a se comparar com o colono. O colono, mesmo até o próprio colono, quando chegou a Angola, encontrou instituições, encontrou democracia. Não democracia de voto, mas encontrou instituições que se faziam legítimas por via da vontade da maioria. No Reino do Congo, o colono, quando lá chegou, encontrou um reino, encontrou rei, instituições, encontrou até moedas, já havia moedas em circulação. O colono, quando chegou, invadiu ali o reino da Matamba e do Dongo, encontrou instituições, encontrou rainha, reis que ele procurou depor, encontrou exército, encontrou estruturas. Nem o próprio colono pode dizer que nos encontrou nus. A única coisa que o colono fez ou melhor, uma das coisas que o colono fez é em termos de infraestruturas. A Europa estava muito mais avançada que a África e o colono chegou, construiu igrejas, construiu casas de adobo, de tijolo. Isto o colono fez. Agora, o João Lourenço, o MPLA, quando chegou ao poder também, já encontrou casas, já encontrou água canalizada, já encontrou barragens. A maior barragem que nós temos em Angola foi construída pelos portugueses. O arquiteto até foi o filho de um antigo presidente português, se não me engano, do presidente Craveiro Lopes. Tem um filho arquiteto que arquitetou, que participou na construção dessa barragem.
o MPLA não pode dizer que fez mais que o colono. Tudo que o MPLA, o colono é que deixou o Banco Nacional, o Banco Nacional que hoje usamos. Quem deixou foi o colono, o Kazenga, o Rangel. Mostra-me ainda numa casa no Kazenga, no Rangel, que o MPLA construiu. Todas as casas que estão ali. Temos Viana. Viana é um bairro satélite construído pelos portugueses. É o município mais populoso do país e da capital. Todas as casas que estão ali, uma ou outra, é que foi construída na época do MPLA. Mas mesmo assim, não foi o MPLA que construiu. As pessoas compraram terreno e foram construindo as suas casas. Uhum. As estradas, o colono nos deixou estradas. A estrada que vai de Luanda até o Ambo, quem deixou foi o colono. O governo do MPLA apenas veio reabilitar por causa porque elas estavam em mau estado de conservação. As principais vias que nós temos em Angola, quem deixou foi o colono. Uhum. Então, Os aeroportos? Não se pode dizer que o colono que fizeram mais que o colono. Então, que prove que o colono que deixou mais que o colono. O Hospital Américo Boa Vida, quem deixou foi o colono, que era o antigo Hospital São Paulo. Há muitas instituições que nós estamos em Angola. O palácio onde o presidente João Lourenço está, quem deixou foi o colono. Colono. As nossas Forças Armadas, a base delas, era o colono. Os grandes militares de prestígio a dada altura eram aqueles que vinham da era colonial. José Marias, General Chindondo, que estava na UNITA, e outros, os grandes de prestígio. Copelipa, que foi na era colonial também militares, muitos deles saíram. O Hugo Carreira estavam no exército português que desertaram. Herança de quê? Do colono. A sede do Ministério da Defesa, a área toda do Palácio Presidencial, é o colono. A maior parte dos prédios que temos em Luanda é o colono que deixou. O governo do MPLA construiu um ou outro, mas mesmo assim, a maioria ainda é o colono. Nas províncias, o MPLA não constrói prédios. Todos os prédios que lá estão é o colono. Ele fala das centralidades. Foi Luanda. Sim, tem as centralidades, tem centralidades, mas mesmo assim, a maioria dos prédios que no interior temos é o colono que deixou. Vamos para o Ambo, tudo que está ali é o colono. A própria arquitetura das cidades, as capitais das ainda é o províncias. colono, é a marca do colono. Uhum. O MPLA construiu em Luanda, é o Talatona. Que ele construiu em Luanda, que fez, é o Talatona. Qual é o outro bairro que construiu? E o Zango construiu o quê? Tumusek. Né? E famoso Quilamba, não é? Que correu pelo mundo fora. E sabes que o Quilamba construiu o Quilamba, mas ainda não chega aos pés do colono. Não, mas mesmo ele construindo o Quilamba, José Gama, permita-me, o Quilamba, hoje em dia... O Maria Pia, está aqui a internauta a dizer, o Maria Pia foi construído já nos anos 1800, em finais. Onde um hospital em Luanda, a maior parte dos hospitais que nós temos, foi o colono que deixou. Mesmo esse o Alexandre do Nascimento, que foi construído ou reabilitado, era obra do colono, o governo apenas reabilitou. Mas o fundador daquilo não pode dizer que é obra dele, ainda é o colono. Sim, porque eu estava, por exemplo, também a referir os aeroportos, todos os aeroportos que temos em Angola. O único aeroporto novo construído pelo MPLA é o aeroporto Agostinho Neto, que está aí agora no... A bandeira da aviação que temos, a TAG, existe há 80 anos. Até hoje, o MPLA não consegue criar uma nova bandeira da companhia aérea. Companhia aérea. A TAG é o colono, era DT. Até hoje, o símbolo da TAG é DT, Divisão de Transportes, que é do colono. O aeroporto 4 de fevereiro é o colono que estamos a usar. Então, a Rádio Nacional, a TPA, foi deixada pelo colono.
Os quartéis militares que que temos ali no, no Largo das Escolas foi deixado por quê? Pelo colono. O do Grafanil, tudo é deixado, as cadeias, é tudo pelo colono. E até aqueles quartéis militares já deviam ser descentralizados, tirados do centro da cidade, porque mesmo arquitetonicamente não são feitos, não foram bem feitos. Quer dizer, aquele tem um modelo antigo. Eles tinham que agora adaptar com um modelo Nós mais. até deveríamos ter vergonha de nos estarmos a comparar com o colono, porque Uhum, só agora é que estamos a construir refinarias. O colono deixou refinarias. E só agora é que nós estamos a construir refinarias. O colono uhum, nos deixou portos. Só uhum, agora é que nós estamos a pensar. Linhas férreas, foi o colono, existem há quanto tempo? Há 100 anos. uhum. Tem aqui alguém que diz até as cadeias foi o colono. Sim, está aí a pessoa dizer, cadê o William Manuel, cadeias, museu. Qual é o museu que o MPLA construiu? Ok, Uhum, o da moeda, uhum, mas tudo ainda é colono. uhum, 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 uhum. Então, José Gama, chegamos. Então podemos concluir que este discurso do João Lourenço foi um fiasco em termos de impacto para perturbar a oposição ou, digamos, convencer os que deixaram de votar ao MPLA. Não é um discurso que galvaniza os antigos militantes do MPLA para regressarem. Eh, Perdão, perdão, perdoem-me. Podemos dizer que foi um fiasco este discurso, mas agora eu quero analisar a triangulação desta eu aparição. acho que isso é um discurso é de um pai que assumiu uma nova mulher, de alguém que assumiu uma mulher, que encontrou essa mulher com filhos, está a procurar atrair a atenção desses filhos, né? E ele chega, a forma dele se impor nestas novas crianças é dizer que eu fiz mais que o vosso falecido pai. É uma forma, é um discurso de imposição, É, despropositado. Mas não é assim que se agrada, que se conquista uma criança ou que se conquista uma mulher. Eu penso que o presidente poderia ter usado uma outra forma de captar, porque ele até tem coisas que o presidente desde 2017 até hoje fez, que poderia enumerar, coisas que ele fez, sem se comparar com o colono, com o dos Santos ou com sei lá quem. Tem coisas boas que ele fez. uhum, E nós já enumeramos aqui várias coisas positivas mesmo. Ele uhum, poderia usar o que ele tem na campanha eleitoral, fazer um saldo daquilo que ele fez. O presidente não teve a campanha de 2022, não andou no país, não inaugurou coisas. Poderia dizer: uhum. olha, fiz aquilo, fizemos isso, nós fizemos isso, estamos a fazer, vamos fazer mais, vamos dar continuidade. Bastava Eu- só isso, não precisa Ele isso teve uma comparar com o ocasião. colono. Eu penso que ele teve uma grande ocasião. Está a falar para o público de Luanda. Poderia apresentar uma das grandes obras, que é o aeroporto, a linha feira que vai do aeroporto até ao Bungo. Omitiu tudo isso por quê? Talvez porque são obras que lhe envergonham, são obras que não merecem toda aquela apoteose que se esperava. Não sei. Agora, eu perguntaria o seguinte, José Gama: eh, esta aparição de João Lourenço em comício em Luanda, desde das últimas eleições presidenciais, ele fez passar praticamente um ano e meio que não faz comício em Luanda. Ele aparece, isto não será já o relance da campanha eleitoral para as autárquicas, para as autarquias, ou é pura e simplesmente uma aparição política de força para galvanizar a base fiel ao partido? Bom, pode ser que ele sentiu a necessidade de descer as bases, se comunicar diretamente com o eleitorado do MPLA,
se comunicar diretamente com a população, passar aí alguma mensagem, sobretudo essa das autarquias. Ele sente que está a ser pressionado e quando vem publicamente, ele vem para descongestionar esta pressão à volta dele. O presidente está no último mandato, em 2017 termina. É necessário ele 27. aparecer 27. 2027, desculpa, é necessário ele de quando em vez aparecer publicamente nos comícios e se vê, ele faz um comício e traz também uma vertente cultural, traz o personagem Foge a Tempo, para criar ali também uma certa alegria e humor, que é muito bom, para criar uma empatia, uma certa criar ali uma festa com os militantes, fazer uma festa mesmo com os militantes. Eu penso que o objetivo provavelmente terá sido, terá sido este, e para também recuperar um pouquinho a sua imagem. O presidente, quando chegou ao poder em 2017, estava com uma popularidade alta Uhum. e depois entra numa fase de declínio. Nós estamos a ver aqui o presidente agora tem uma política de prender as pessoas por alegado insulto à sua imagem, e quando acontece isso é porque ele vê que as pessoas estão a lhe agredir verbalmente, e a resposta que o governo dá, junto com os aparelhos de justiça, é começar a prender ativistas, pessoas que alegadamente insultam ou ultrajam o presidente. Quando isso acontece, quer dizer que as autoridades reconhecem que a imagem do presidente não está boa e procuram preservar. Então, vão prendendo as pessoas para alertar que no chefe ninguém mexe. Então, quando ele vem publicamente para fazer esse discurso, é necessariamente para procurar trabalhar ainda mais um pouquinho na sua imagem. A sua O presidente está em imagem. fim, exato, ele está em fim de mandato, está provavelmente a redefinir o seu futuro, como é que vai ser, e precisa de mostrar alguma autoridade às pessoas, e a forma de fazer é se comunicar com os seus camaradas, os seus militantes, porque também ficar distanciado e só aparecer em tempo de campanha também não é uma receita boa Uhum. para o líder do MPLA. Do MPLA. Portanto, aqui tem algumas reações dos nossos internautas, só para lermos algumas. Vamos ver aqui. O Willing diz que foi um péssimo discurso, ele não tinha nada para dizer. Patrícia Xavier diz que só estão a construir a refinaria e mesmo assim não irão terminar. O Domingos, o que é que o Domingos diz? No meu município do Zeto, no tempo colonial, tínhamos a água potável. Agora, no tempo do MPLA, já não temos água. Aqui já é a resposta que se dá ao presidente, ao povo que está aqui a falar. Ele não tem vocabulário, está sem luzes. Esse discurso foi curto e sem objetivo. A Rosa diz, e há mais todas as coisas aqui, João Lourenço inaugura, todas as coisas que João Lourenço inaugura não funcionam, Mano Gama. No meu bairro, desde que alcançamos a paz, não mudou nada, o MPLA não faz nada. O homem não tem bagagem, não sabe falar para o povo. Depois tem o Pedro Sebastião, diz o seguinte: ele tem que falar que ele fez, mas não consegue de falar. Portanto, essas são algumas reações que, no calor,
nós estamos aqui a ler. Vamos passar então